Glórias a Deus. Vamos abrir as Escrituras. Novo Testamento, o livro de Lucas. Mateus, Marcos, Lucas. Capítulo 5. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Amados irmãos, nós estamos num propósito de oração, de busca em Deus, e temos orado pela igreja, temos tido encontros abençoados, buscando o crescimento da nossa igreja. Amém? Glórias a Deus. Livro de Lucas, é capítulo 5? Glória a Deus. Vamos abrir então o capítulo 5. Deixei minha anotação. Vamos iniciar então no capítulo 5. É o capítulo 5 mesmo, Raul? Aleluia. Capítulo 5. Vamos iniciar então no primeiro versículo. Aconteceu que, apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Assentando-se, ensinava do barco para a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, ao ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou. Se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Também, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse-lhe Jesus a Simão: Não temas.
de agora em diante, você será pescador de homens. Amém? Glórias a Deus. Esse tema é extraordinário, porque ele fala sobre a comissão, o chamado de Deus para um homem. Todos nós temos um chamado de Deus. Amém? Abraão foi chamado por Deus para o ministério de Deus, para a obra de Deus, quando ele viu a sarça. Glórias a Deus. José teve um chamado. Ele foi responsável por uma grande obra que Deus fez. Louvado seja o nome de Jesus. Desde que nós nascemos, o Senhor nos chamou para uma grande obra. E essa obra não pode parar. Amém? Olha só que coisa interessante. Quando Jesus mandou Pedro voltar ao mar e pescar, ele usou uma justificativa, um argumento que era uma verdade. Ele disse, nós pescamos a noite toda, mas não deu certo. Mas por causa da tua palavra, eu vou. Existem momentos de crise financeira, de momentos de dificuldades econômicas. Eu acho que isso não acontece com alguns dos irmãos que estão aqui, mas para a maioria o negócio não é fácil, não é verdade? E é nesse momento que nós precisamos da voz de Deus, da palavra de Deus. Deus disse para ele, qual era a profissão de Pedro? De Simão. A profissão dele era pescador, e naquela época era uma profissão muito nobre. Mas para que esse empreendimento fosse bem sucedido, as suas famílias tivessem provisão, dependia de uma excelente pesca. Porque eles, tendo o peixe, eles poderiam vender, sustentar as suas famílias. Amados, em toda a história da humanidade, houve crise financeira, crise econômica. Houve guerras em todos os tempos, mas Deus sempre guardou os seus. Nós temos um aprendizado para a nossa vida muito importante. O momento da crise financeira, o momento de dificuldade, quando você trabalha e não vem rendimento, não vem resultado. Então, Simão estava diante da pessoa certa, do Deus Todo-Poderoso, de Jesus Cristo. E ele, por que ele questionou? Há uma pergunta que fica no nosso coração, por que ele questionou se ele estava diante de Jesus? Porque ele era ainda um discípulo. Nós não sabemos todas as coisas. Nós precisamos aprender em Deus, aprender com o Senhor, crescer com Deus. E Jesus disse, lance a rede. E a resposta dele foi a mais acertada, que é a obediência. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Então ele voltou e o Senhor abençoou. A bênção de Deus, ela vem em decorrência da obediência. A obediência a Deus. A obediência ao Senhor é a coisa mais importante. É importante. É melhor você obedecer a Deus do que obedecer à vontade do seu coração. Fazer a vontade do seu coração tem consequência. Mas quando você obedece uma direção, o que o Senhor está falando ao teu coração, a bênção virá. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero aproveitar esse momento da pesca maravilhosa para orar pela sua vida financeira, pelos seus negócios, pelo seu trabalho, para que Deus abra portas, para que o Senhor abra a porta nesta porta que você está, para que Deus abra uma porta para você se você está buscando um trabalho, porque isso é muito importante. Nessa caminhada com Jesus, irmãos, já tenho vivido muitas experiências fortes.
E eu posso dizer uma coisa para você: existem pessoas que só serão alcançadas se o sobrenatural acontecer nas suas vidas. Lembre-se que Pedro era o sanguíneo do grupo, aquele que sempre agitava a galera. Mas ele era um homem inteligente. Ele não se converteu porque veio alguém com palavras persuasivas. Ele se converteu porque ele viveu uma experiência. Assim, pessoas da tua família irão se converter quando elas virem o sobrenatural. Mas como trazer o sobrenatural? Como trazer o sobrenatural para a minha vida? Como trazer o sobrenatural para a minha vida? É fácil, é simples, é através da oração. Jesus teve um ministério de oração muito vivo. Jesus ia para o monte para buscar a presença do Senhor, a direção de Deus. Moisés, quando estava em momentos de crise, ele se afastava de todos e ia para a presença de Deus. Deus trouxe as tábuas da lei para Moisés quando ele estava na presença gloriosa de Deus. Deus tem um propósito em sua vida. E as cadeias, as amarras têm que se romper. Como romper as amarras? A Bíblia diz que a oração do justo muito pode em sua eficácia. A Bíblia diz que Deus nos deu armas, irmãos. Armas poderosas para destruir. Não adianta você chorar. Não adianta você viver depressivo. Isso não resolve. O que resolve? Você quer chorar? Chore na presença de Deus. E creia. Todos os milagres que aconteceram no ministério de Jesus foram na vida de pessoas que creram. Lembram do centurião? Lembra do centurião que chegou diante de Jesus? Ele era um romano. Ele era uma autoridade militar. Mas era uma alma. Ele estava com um problema. A melhor oportunidade de ganhar vidas para Jesus é quando a pessoa está com problema. Você chega diante dela e fala do amor. Fala do que você viveu. E fala do poder da glória. E essa pessoa então quebra as amarras do seu coração e entrega a sua vida. Eu estava comentando com o irmão ontem e ele disse assim para mim: pastor, como que eu vou saber que eu ganhei uma alma para Jesus? Eu disse: é simples. No momento que você pedir para essa pessoa aceitar Jesus e ela aceitar Jesus, você ganhou essa alma. A Bíblia diz: um plantou, outro regou, outro colheu. É um processo. Você pode estar no primeiro momento, no segundo momento ou no momento de colher. Mas o segredo é falar do amor de Deus. É falar, não cale, não deixe de falar de Jesus. Não deixe de falar de Jesus. Por mais duro que seja o coração, como ele será quebrado, como quebrar o coração de uma pessoa dura. A Bíblia diz que Deus tira o coração de pedra. Vocês já leram isso? E põe um coração de carne. Oração, oração, oração. Imagine, irmão, imagine, minha irmã, no dia da morte do seu familiar, você olhar para aquela pessoa e dizer: eu não falei de Jesus. Essa pessoa não foi salva. Muitas pessoas estão sendo colocadas no céu e no céu não chegaram. Porque há uma verdade, há um princípio. Jesus diz: quem crê será salvo. Mas como uma pessoa vai crer se não há quem fale? Me responda uma coisa. É mais fácil ir para o céu ou é mais fácil ir para o inferno? Por favor, alguém me diga. Na sua visão, pense rápido e me diga, qual é mais fácil, ir para o céu ou para o inferno? Para o inferno. Só que para o inferno, as pessoas pagam.
Elas pagam. Pagam pelo vício, pagam pela prostituição e assim por diante. Agora, para ir para o céu, a salvação é de graça. A salvação é de graça. Mas a palavra diz, larga o caminho da perdição, por causa de escolhas. Pedro foi impactado, quero que você entenda isso, ele foi impactado quando ele viu um milagre. E você é o agente, você é a luz, você é o sal dessa terra. Há uma promessa, não se esqueça disso, que está escrito, crê no Senhor Jesus, e o que, irmãos? E será salvo tu e a tua casa. Quantas vezes você declarou esta palavra, você profetizou esta palavra sobre a sua vida e sobre a sua família? São princípios. São princípios. São princípios importantes. Quando Pedro reconheceu quem Jesus era, qual foi a primeira coisa que ele fez? Amados, ele se prostrou. A primeira coisa foi reconhecer. Reconhecer que é um pecador. Reconhecer que eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Quando isso acontece na vida de uma pessoa, é porque ela se converteu de verdade. É porque ela viveu o Evangelho de Cristo. Ela conheceu Jesus. Jesus o negou por ser pecador? Não. Não. Quem foi ao encontro de Simão, de Pedro? Foi Jesus ou foi Pedro que foi ao encontro? Quem foi buscar quem? O Senhor foi ao encontro de Pedro. E a primeira coisa que o Senhor Jesus fez na vida de Pedro foi cuidar das suas finanças. Você está me entendendo isso? Seu ouvido está aberto nessa manhã? Seu ouvido está aberto, você está entendendo a palavra reveladora que Deus está trazendo para nós nesta manhã? O Senhor se importa com você, se importa com a sua vida, se importa com as suas ansiedades, com os teus problemas. Mas existem verdades e princípios. Eu quero lembrar um princípio. Quero lembrar um princípio. Clama a mim. Clama a mim. Pastor, eu tenho orado. Já tenho pedido. Ótimo. Mas quero lembrar outro princípio. Batei, batei e abri-se-vos-á. Persista. Lute por esta guerra até vencer. Até vencer. A perseverança na oração é que vai te dar vitória. Você vai dizer, nossa, por que Deus não entrega assim? Sabe por quê? Muitas vezes Deus permite luta na sua vida para que você permaneça na sua presença, para que você o busque. Se tudo estiver facilitado, você deixa a vida me levar. Você vive outros projetos, outras metas. Deixa Jesus de lado. Outro ponto importantíssimo. O Senhor Jesus falou para Pedro o propósito que ele tinha com ele. Posso te fazer uma pergunta? Qual propósito Deus tem com você? Qual o propósito que Deus tem com a sua vida? Será que Deus quer que você venha para o culto, sente, assista e somente isto? É isso que Deus tem? Vou colocar você no céu. Tá certo, glória a Deus. Mas você se propõe a chegar diante de Deus com as suas mãos vazias? Lembra daquela parábola
dos talentos. Um, com medo, enterrou o talento. Outro, dobrou o talento. E o outro multiplicou o seu talento. São decisões, são posturas que nós tomamos na vida. Nós somos, irmãos, o resultado de decisões. Quantas decisões erradas que fizemos e tivemos que pagar um preço muito caro. Sim ou não? Lembre-se que o nosso destino não é a terra. O nosso destino é o céu. Você não pode dizer que você não sabia. Jesus disse para a igreja, não foi um chamado específico para os apóstolos. Se fosse somente para os apóstolos, a igreja já teria acabado. Mas foi para a igreja. Jesus disse, ide e pregai o evangelho a todas as nações. Ao seu colega de trabalho que está do seu lado. A pessoa que está vivendo com você. A pessoa que passa por você numa parada de ônibus. Um dia eu peguei um autocarro e um senhor brasileiro que veio para mim e me fez uma pergunta. Ele estava procurando uma informação e eu não sabia bem. Aí uma senhora portuguesa começou a auxiliá-lo e orientou ele. E nós dois vimos que ele estava abatido. E aquela senhora, para minha surpresa, falou para ele, moço, você é do Brasil. Jesus te ama, Ele que te trouxe para cá. Eu olhei para aquela senhora. Aquele rapaz olhou para aquela senhora. E sabe o que ele disse? Eu sou um crente desviado. Não adianta toda glória se o coração do homem não está em Deus. Não adianta. Os sinais, eles seguem quem crê. Eu sei que você crê. Você foi chamado, você foi gerado. Muitos de nós tivemos muitas guerras na infância. Começou a luta da sua vida na infância. Por quê? Porque Satanás sabia do teu potencial. Chega um momento em que Deus desperta. Tem um momento de Deus em que Deus ativa o chamado de uma pessoa. O chamado de Pedro foi neste momento. E ele não era um homem com 2 anos de igreja, com 10 anos de igreja. Ele estava se convertendo. O tempo não importa. Você conhece muitas pessoas que estão muito tempo na igreja, mas nunca fizeram nada pelo reino de Deus. A não ser contendas, carne, sem deixar de ser guiado pelo Espírito, é carne. Nós não podemos dar lugar à carne. Pense, coloque-se no lugar de Pedro nesta manhã. Se você ouvir a voz do Senhor Jesus, e Ele disser o teu nome, e olhar nos teus olhos, e disser para você, venha, siga-me. A partir de agora, você é um pescador de homens. Houve muito impacto nessa palavra na vida de Pedro. O primeiro questionamento é o que eu fiz, e que muitos fariam também. Deus, como eu vou viver? Vou largar a minha profissão? Quantos anos você se preparou para uma carreira? Você sonhou com uma carreira. E com certeza
você queria ficar na crista da onda. Ninguém quer ficar à margem, à sombra de nada. Nós somos inteligentes, temos força, então vamos produzir, vamos crescer e vamos ser os melhores. Aí Deus olha para você e diz, tudo bem, mas eu te quero. Eu estou te chamando. Ande comigo. Ande comigo. Abra mão. É por isso que um dia eu já comentei aqui sobre o missionário. Eu tenho paixão pelos missionários. Por pastores. Por homens que são comprometidos. Porque eles abrem mão dos seus sonhos. Para viver um único sonho. O sonho de Deus. Tem até um hino que nós cantamos, que talvez seja conhecido de vocês, que diz, porventura lhes faltou alguma coisa, porventura lhes faltou alguma coisa. Aí os discípulos disseram, nada, disseram eles. Aquele que chama é responsável pela sua vida. Atentem para uma coisa. O ministério de Pedro começou com milagre. E o que ele se tornou? Dentre todos os discípulos, ele foi o homem que mais operou milagres. Ele foi um ganhador de almas. Ele cumpriu o seu ministério. Ele se dispôs a pagar o preço. Eu quero ser ousado nesta manhã e fazer uma pergunta para você. Eu vou pedir a você que não responda. Por favor. Quantas almas você já ganhou para Jesus? Quantas almas você ganhou para Jesus neste ano? Quantas almas você ganhou para Jesus neste mês? Você vai dizer, pastor, eu faço a obra de Deus, eu exerço o ministério A, o ministério B, o ministério C. Ótimo. Você está discipulando, você está trabalhando para o reino, mas está faltando o mais importante. Para isto você foi chamado. Esse é o objetivo de Deus. Este é o propósito de Deus. É o de ganhar almas. Ganhar almas. Faça o apelo. Irmão, faça o apelo. A Bíblia diz, se confessares, a pessoa tem que confessar. Chega para a pessoa e diz, você aceita Jesus? Muitas pessoas vão dizer, não, eu não quero mudar de religião. Mas como você é muito inteligente, você vai dizer, não, a minha proposta não é que você mude de religião. Mas é que você confesse Jesus como seu único Salvador. Você já confessou Jesus como seu único Salvador? É o primeiro passo. Eu, quando me converti, eu aceitei Jesus umas 10, 20 vezes. Toda vez que a igreja fazia o apelo, eu era o primeiro a me levantar, porque eu tinha desejo de servir a Deus. Eu já estava com meu nome escrito no livro da vida, mas eu ainda não havia me apropriado do reino. Então eu precisei ir pela segunda, terceira, quarta, quinta vez. Mas isso já estava definido no céu, porque quando você confessa Jesus, o teu nome é escrito no livro da vida. Amém, querido? Teu nome está escrito no livro da vida? Existem muitos livros, a Bíblia fala sobre isso. Os livros que contam a sua história, o registro dos seus pecados, das suas rebeldias, das suas iniquidades.
Eles são apagados quando você faz confissão. Pelo sangue de Jesus são apagados. E ao registro das obras. A Bíblia diz que a obra tem que ser provada, o que, igreja? No fogo. Se é palha, queima. Se é eterno, você vai colher e haverá, aleluia, glórias a Deus, haverá galardão para você. Quando eu estava na igreja, na escolinha dominical, eu era ovelhinha de Jesus, eu já ouvia isso, já era para você saber, não haveria necessidade desta ministração nesta manhã. O Espírito de Deus não traria essa palavra se você dissesse, não, isso eu sei, eu tenho vivido isto. Só o Senhor está relembrando, trazendo à minha memória o meu objetivo de vida, o meu chamado. Nós brincávamos, os professores da escola dominical diziam, cada alma que você ganha para Jesus é uma pedra na coroa. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Imagine você movimentando os céus, ganhando uma alma para Jesus. Uma alma vale mais do que o mundo todo. Esse é o teu chamado. Foi para isso que o Senhor chamou. Deus não nos trouxe aqui na terra para nós sofrer e no fim herdar os céus. Tem que ter um objetivo, tem que ter um propósito. A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. É verdade, nós passamos, somos atacados todos os momentos. E temos que usar o escudo da fé. Lembra das crianças cantando aqui? Vocês estão lembrados no culto que as crianças cantaram? Foi lindo. As armaduras de Deus. O escudo da fé. O escudo da fé. O escudo da fé. A fé. A fé. Quando você fala do amor de Deus, você está anunciando o reino. A decisão de aceitar é desta pessoa. Mas se ela aceitar como Pedro aceitou, o nome dela vai ser registrado no céu. Você ganhou uma alma para Jesus, irmão. E se ela não aceitou, ela é indesculpável. Ninguém vai chegar diante de Deus e vai dizer, Deus, eu não sabia. Vai haver um momento, uma oportunidade em que Deus vai se revelar àquela pessoa. Assim como Ele se revelou a você. Você não veio para a presença de Deus porque você era bonzinho. Foi porque o Senhor te chamou. Jesus te chamou. Jesus te chamou. Jesus te chamou. Jesus te chamou. Eu poderia muito bem só ter preparado a palavra, está aqui, toma, receba, palha seca, palha seca, palha seca, coma esta palha seca. Mas eu não posso fazer isso. Porque eu tenho um chamado. Eu vou dar para Deus o meu melhor. Eu vou consagrar a minha vida para que as barreiras espirituais que estão nas pessoas sejam rompidas, para que os céus se abram e o Evangelho se manifeste, o Espírito de Deus se manifeste. Tem momentos no culto em que existe um peso, você já percebeu isso? Há um peso espiritual. Mas Deus te mostra esse peso, não é para você dizer, o negócio está feio. Não, é para você dizer, Satanás, sai deste lugar. Aqui está a presença do Senhor. O Senhor vai enviar os seus anjos, porque onde dois ou mais estão reunidos, a glória de Deus tem que se romper. Amém, igreja? Tem que se manifestar. Uma vez eu fui num hospital, um homem de 30 e poucos anos, a mãe dele disse, pastor, meu filho está desenganado, ele vai morrer. É uma questão de dias, ele vai morrer. Mas eu quero lhe pedir uma coisa, ponha o meu filho no céu.
Eu falei para ela: irmã, eu vim para isto. Cheguei na frente do leito daquele homem e disse para ele, ele não sabia: você vai morrer. O médico me disse que você tem tantos dias de vida. Ele olhou para mim e baixou a cabeça. E ele sempre ofendia os cristãos, agredia. Ele não era uma boa pessoa. E eu olhei para ele e disse: você me respeita, porque eu vim aqui para colocar você no céu. Você quer ir para o céu? Ele disse: sim. Então você precisa aceitar Jesus. A primeira coisa que todas as pessoas que não conhecem Jesus dizem: mas eu tenho Deus. Eu disse: se você tivesse Deus, você não era o que você é. E você não estaria morrendo por causa da sua vida, das atitudes, das coisas que você fez. Você aceita Jesus? Ele baixou a cabeça e disse: sim. Eu disse para ele: você confessa os seus pecados e pede perdão a Deus em nome de Jesus? Ele disse: sim. Eu disse: então eu vou orar por você. Botei a mão no peito dele e disse: Deus, escreve o nome dele no livro da vida. Eu sou testemunha. Ele te aceitou. Guarda ele. Guarda ele. Para que ele se encontre contigo. Quando eu saí do hospital, em direção ao meu carro lá no estacionamento, me chamaram de volta porque ele tinha falecido. O último momento, a última oportunidade. Deus sempre dá oportunidade. Por isso que ninguém será indesculpável. Você sabe o que você tem que fazer. Você sabe para que você foi chamado. Você decidiu não fazer. Vamos ficar de pé? Pare de se envolver com questões de homens. Preocupe-se mais com o reino de Deus, com a obra de Deus, com o teu chamado. Eu quero dizer uma coisa para você: há muitas guerras que você tem que vencer. Mas quando se chama para um culto de oração, conta-se nos dedos os que vêm. Porque oração não é importante. Mas quando você sai pela porta da igreja, o problema está te esperando. Aí você se torna dependente de remédios porque você é depressivo. Mas a verdade é que você não quer pagar o preço. Você sabe o que você tem que fazer. Mas o problema é o seu coração. É o seu coração. Você não dispõe o coração para buscar o Senhor. Buscar o Senhor com compromisso. Pagar o preço. Você precisa vencer. Você encontrou agora uma pessoa que está disposta a te ajudar. E eu me proponho a te ajudar a vencer as tuas guerras. Mas eu quero ser muito honesto. O meu desejo é que você lute comigo, porque vai ser mais fácil. Numa ministração que Deus traz, pode ser o romper da sua vida. Você que está disposto a obedecer à voz do Espírito de Deus, não é voz de homem. A palavra é de homem, a voz é a minha.
mas a palavra é de Deus. Se você nesta manhã está disposto a fazer a obra de Deus, a pregar o evangelho, a ser um pescador de homens, talvez você pense: Deus, eu não estou capacitado. Quem nos capacita é Deus. A Bíblia diz que é Deus quem capacita. Deus foi até Pedro, porque o Senhor o conhecia. E Deus está indo a você porque Ele te conhece. E Ele sabe do teu coração. Ele vai abrir portas extraordinárias para a sua vida. Ouça o que eu estou te dizendo. Deus vai trazer portas para a tua vida. Deus vai fazer uma mudança muito grande. Mas Ele quer ouvir o seu sim. Ele quer que você diga, Ele quer ouvir da sua boca você dizendo: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Os céus estão abertos nesta manhã. E a voz de Deus, a palavra de Deus foi anunciada. E aqui está, ó Deus, a tua igreja. O homem que você escolheu está aqui. A mulher que você escolheu, ó Deus, está aqui. Eu não preciso ouvir a voz do meu irmão, a sua chamada. Porque o compromisso dele, o chamado dele é dele contigo, ó Deus. É você com Deus, minha irmã. É você com Deus, minha irmã. Tudo que você fizer para Deus, faça com intensidade. Faça com intensidade. Faça mesmo que doa nos ossos, mesmo que doa nas carnes, mesmo que você tenha que passar por sacrifício, mesmo que doa e fira. É para Jesus, é para Jesus, é para Ele, é para Ele. Ele pagou um preço muito maior. Se você disse sim para o Senhor, eu quero orar pela tua vida e abençoar você em nome de Jesus Cristo, para que o Espírito de Deus seja liberado e você seja uma árvore frutífera. Meu Deus, em nome de Jesus, eu consagro a vida do meu irmão, da minha irmã. Que dia maravilhoso. Um dia que foi marcado e selado com o sangue de Jesus. Deus, o Senhor está realizando nesta manhã um milagre nesta igreja. Um avivamento está nascendo nesta igreja. E o avivamento não precisa de multidões, precisa de corações. Deus olha para o coração deste homem e desta mulher que disse sim. E sela com o poder da tua glória. E cumpra o chamado. Cumpra, Senhor, o chamado e os propósitos que tu tem na vida do meu irmão e da minha irmã, meu Pai. Não deixe, meu Deus, que o teu exército caia, enfraquecido pelo medo, enfraquecido pela covardia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Pode sentar.